Glória a Deus. O Senhor não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. O Senhor nos determinou. Seja forte, seja corajoso, esforça-te, tem bom ânimo. Como Deus disse a Josué: onde pisares a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Mas não se afaste do livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto ali está determinado. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor não colocou você aqui para recuar, para se acovardar, para se esconder, para fugir, para sumir, para desaparecer. Não. Ele te escolheu, ele te trouxe, ele te resgatou, pagou um alto preço para que você possa erguer sua cabeça e marchar. Sim, nós temos tratado aqui sobre um povo escolhido por Deus para um combate. Falamos sobre isso bastante na live de ontem. Você e eu, nós fomos chamados para um combate. E dentro deste chamado, o combatente, o soldado, precisa ser forte. Soldado fraco é soldado derrotado. E o Senhor espera de você: seja forte, seja corajoso. Então nós abraçamos esta palavra e erguemos a cabeça. Você que me ouve nesta noite de domingo, 25 de setembro de 2022, seja forte. Daniele Melo, Ageu, Zé Ido, Franci Rodrigues, Sandra de Souza Lima, Verusca, Fabiane Mota, Edi Pereira, Gabriela, Sou Magalhães, Vanusa Costa, Francivânia, Irani Fernandes, Rafael Costa, Priscila Daniela, sejam fortes. Maristela, sejam fortes. O Senhor trouxe você até aqui para que sejais forte, mesmo febril. Que o Ageu seja forte. Em nome de Jesus, seja forte. Você que me ouve nessa noite, independente de onde você está neste momento, seja forte. Porque o Senhor te chamou para ser forte. Noélia Barbosa, bem-vinda, Deus abençoe. O Senhor te chamou para ser corajoso. Pois é, porque Ele te quer na peleja, Ele te quer no combate, Ele te quer no meio da batalha para te dar vitória. Mas vencerá aquele que for forte. Eu preciso entender que ser forte não é uma opção. Perceba isso em nome de Jesus nesta noite. Ser forte não é uma opção, é uma necessidade. Sabrina, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ser forte, Robercildo Mendes, Deus abençoe. Ser forte não é uma opção, é uma necessidade. Francinete Ferreira, Deus te abençoe. Ser forte não é uma alternativa, é um pré-requisito. Para que você possa vencer, para que você possa conquistar, para que você possa receber, para que você possa tomar posse, para que você possa realmente conquistar.
aquilo que Deus preparou para você. Precisa ser forte. Precisa ser forte. Não medroso. Não covarde. Não inseguro, não fraco, não temeroso. Não. Forte. Seja forte. Gisele Amaral, seja bem-vinda. Deus abençoe. Seja forte. Abrace esta palavra, coloque-a no seu coração e seja forte. Ah, mas eu estou... Não importa. Ah, mas está... Não importa. Jacir, Deus abençoe. Bem-vindo. Ah, mas a situação... Não importa. Ah, mas o meu vizinho... Não importa. O meu adversário... Não interessa. Mas o inimigo... Não importa. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que as vacas tenham sido tomadas dos currais e não haja ovelhas no aprisco e nem mantimento nos celeiros. Maiane, Bernardino de Jesus, bem-vindas, Deus abençoe. J. Bernardino, Deus abençoe vocês. Seja forte, mesmo que a circunstância seja difícil, mesmo que o cenário seja desfavorável, mesmo que o contexto seja contrário, seja forte. Porque Deus te chamou para uma guerra. É claro que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue, nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra os dominadores do mal que operam nas regiões celestiais. Patrícia Francisca, bem-vinda. Deus abençoe. Mas é uma luta, e na luta o fraco perde. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Francisca Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Então seja forte. Eu preciso logo de início te incentivar a ser forte. Covarde não. Medroso não. Inseguro não. Tremedeira não. Seja forte. Deus te chamou para uma bênção preparada para você, a saber, terra prometida. Quando Deus fala com Josué, ele determina que Josué seja forte porque Josué precisava lutar. Você precisa lutar. Sônia, bem-vinda, Deus abençoe. Tem luta te esperando. Ah, não acredito. Tem luta te esperando. Tem luta te esperando. Já vou lhe adiantar logo o expediente. Tem luta te esperando. Mas lembre-se, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ué, por quê? Porque o Senhor está comigo. Ricardo, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então seja forte. Tem luta te esperando. E se a luta vem e você não é forte, você vai tomar um couro. Você tem duas opções na luta. Ou você dá um couro ou você toma um couro. Qual que você quer? Você vai dar um couro no capeta ou vai levar um couro dele? Você vai dar um couro no inimigo ou você vai levar um couro dele? Robu, Deus abençoe. E aí? Seja forte. Paula, seja bem-vinda, Deus abençoe. Seja forte. Não é uma alternativa, não é uma opção, não é uma possibilidade, não é para eu considerar e quem sabe. Não, 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 não e não. Seja forte. Ah, mas a luta, seja forte. Uma vez eu tive a ousadia, é óbvio que eu não vou citar nome, mas eu tive a ousadia, porque Deus mandou que assim eu o fizesse, de chamar uma pastora numa conversa particular, que estava enfrentando uma situação horrorosa na vida dela e dizer: engole o choro e seja forte. Pois é, sabe quando a gente chama a atenção dos nossos filhos e eles começam a choramingar e a gente fala: engole o choro? Pois é, para mim e para você essa palavra se encaixa perfeitamente. Izete, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Engole o choro.
engole o choro. Seja forte. Solange, seja bem-vinda. Solange Bento Tomás, Deus te abençoe. Seja forte. Ana Fonseca, bem-vinda. Deus abençoe. Seja forte. Ser forte não é uma opção. Não, 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 não e não. É para encarar e vencer aquilo que tem diante de você. É para encarar, tomar posse, conquistar. Engole o choro. Cristina, seja bem-vinda, Deus abençoe. Seja forte. Seja forte. Vanessa Silva, bem-vinda, Deus abençoe. E já começa sendo forte para compartilhar esta live. Você que está comigo ao vivo pelo Instagram, vem aqui nesse aviãozinho, aqui no cantinho inferior e compartilha. Convida todo o povo para estar com a gente. Se você está comigo ao vivo pelo Facebook, faça o mesmo. Aqui no canto você compartilha a transmissão ao vivo. Já começa sendo forte agora. Risolene Ferreira, Deus abençoe. Já começa sendo forte agora como um canal de bênçãos. Como um canal de bênçãos para alcançar vidas nesta noite. Estamos juntos hoje pela 95ª vez. Sim, 905 dias de ministração, de live. Para quê? Para sermos fortes. O Senhor não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Seja forte. Fábio Amorim, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Márcia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Seja forte. Ser forte não é uma alternativa. Maria Joana, bem-vinda. Deus abençoe. Márcia Sabino, bem-vinda. Deus abençoe. Ser forte não é uma possibilidade a ser considerada, não. Ser forte é uma necessidade. Geise, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Seja forte. Seja forte. Jonatas Rodrigues, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Seja forte. Deus tem algo a realizar na nossa vida. Mas para que isto se complete, para que a obra se realize, eu tenho que ser forte. Eu tenho que aguentar. Eu tenho que suportar os açoites. Os apóstolos tinham que ser fortes. Eles tinham que suportar os açoites, as perseguições, as acusações, os julgamentos. Paulo teve que ser forte para suportar os naufrágios, o apedrejamento. Ele teve que ser forte para suportar os açoites, as prisões. Ele teve que ser forte para suportar o veneno daquela víbora que o picou. Ele teve que ser forte para resistir. E não é diferente comigo. Não é diferente contigo. Eu tenho que ser forte para conquistar a promessa, para conquistar aquilo que Deus tem para mim. Dantas Brasil, Deus o abençoe, seja bem-vindo. Eu tenho que ser forte. Porque o reino dos céus, desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus ele é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Seja forte. Não foste chamado para algo pequeno, mas para receber aquilo que Deus tem. É necessário ser forte. Quando Deus dá aquele chamado, aquele chacoalhão em Josué, Thelma Silva da Cruz, bem-vinda, Deus abençoe. Ele literalmente traz um despertamento sobre a vida de Josué, porque Josué precisava atravessar o Jordão com aquele povo todinho e conquistar uma terra inteirinha. Uma terra que ele estava absolutamente repleta de inimigos poderosos. A começar, primeiro desafio, Jericó. Uma cidade protegida por uma muralha invencível, intransponível. Mas Deus foi com Josué. Deu a estratégia. E se eu não for forte, Deus não vai me dar estratégia e eu não vou conseguir chegar lá.
Sabe, queridos, eu preciso lhe dizer algo muito interessante que com certeza, assim como tem falado ao meu coração, vai falar ao seu também. Haverão momentos em que Deus mesmo vai fechar portas na nossa vida. Geisa, seja bem-vinda, Deus abençoe. Haverão momentos em que o próprio Deus vai fechar portas na nossa vida. Porque Ele estará nos preparando para algo que só Ele sabe. E eu vou dizer isso com todas as letras. Eu hoje fui o convocado para ministrar no culto presencial aqui na nossa cidade, no local onde congrego, lá na Missão Ebenezer, e vocês sabem disso. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração, ela nos traz uma verdadeira inquietação. Elisângela, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Por quê? Porque muitas vezes é Deus que vai fechar. Alexandra Rodrigues, bem-vinda, Deus abençoe. Preste atenção, eu vou pinçar um pedacinho da palavra e compartilhar com você, já que você não estava aqui conosco no culto presencial. Em 1 Samuel, capítulo 1, a Bíblia conta a história de Ana, que futuramente seria mãe do profeta Samuel, profeta, juiz e sacerdote em Israel. Cleide, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Mas o interessante é que Ana era estéril, todo mundo sabe disso. Agora o que talvez, e aí fica uma dica, hashtag fica a dica, presta atenção nos detalhes. Vou repetir. Presta atenção nos detalhes. Isvanilda Alves, bem-vinda, Deus te abençoe. Presta atenção nos detalhes da palavra. Dário, seja bem-vindo, Deus abençoe. Há um detalhe que se você não fizer uma leitura cuidadosa, passa batido. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 5... a Bíblia diz o seguinte, Anne Josiane, bem-vinda, pastora, Deus abençoe. A Bíblia traz o seguinte, o contexto aqui é simples. Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina dava filhos a Eucana. Ana, por sua vez, era estéril. Muito bem, todos os anos, em obediência ao mandamento da lei de Moisés, Eucana subia ao tabernáculo em Siló para oferecer o sacrifício. E ele, desde a Argentina, bem-vindo, mi hermano, Deus te bendiga. Então, Eucana subia com sua família, com Penina, seus filhos e Ana, para o sacrifício. E ele dava porção para suas esposas. Aí vem o versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ele a amava. Eucana amava sua esposa Ana, mesmo sendo ela estéril. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Queridos, acorda, se liga. Foi Deus que deixou Ana estéril. Como é, Alexander? Não foi o inimigo? O evangelista Dario é da Argentina. Você conhece o Dario da Argentina, Sônia? Que bom, que bênção. Satisfação tê-lo conosco. Maria Luz, bem-vinda. Deus te abençoe. Foi Deus que deixou Ana estéril. Não foi o inimigo. Não foi consequência de pecado. Não foi um episódio isolado. Foi Deus. Querido, quem fechou a porta? Foi Deus. Quem fechou a madre? Foi Deus. Queridos, eu enfrentarei momentos em que Deus vai fechar a porta na minha vida. Eu enfrentarei momentos em que Deus vai fechar meu útero espiritual. Eu enfrentarei momentos em que Deus é que vai cerrar a madre. É claro, ele tem um propósito com isso. Claro. Mas a gente muitas vezes não entende. E eu tenho que ser forte. Vocês acham que foi fácil para Ana aguentar tantos anos as afrontas de Penina, sua rival, que zombava dela? Ela recebia a porção dobrada do bocado do seu marido e ela não comia, ela ficava de semblante caído e Penina zombava dela. Mas eu preciso ser forte para aguentar a rival. Eu preciso ser forte para aguentar as afrontas. Eu preciso ser forte para aguentar até a esterilidade. Porque no tempo certo Deus abre a madre. Vocês conhecem a história, Ana faz o voto e Deus atende e ela gera Samuel. Não vou entrar, não é esse o ponto hoje. A questão é quem fechou.
Foi Deus que fechou a madre de Ana e ela teve que ser forte e suportar e permanecer, porque ela podia se rebelar, falar, não vou mais adorar a Deus. E aí no ano em que ela teria aquele encontro com Eli, e o Eli, o sacerdote e juiz de Israel, ia liberar a palavra, ela não receberia a bênção, ela teve que ser forte. É preciso que você entenda, é preciso que eu entenda, é preciso que nós entendamos que muitas vezes é Deus que vai fechar para trabalhar conosco até o tempo dele. É Deus que vai fechar, porque Ana iria gerar ninguém menos do que o sacerdote, juiz e profeta sobre Israel, que ungiria ninguém menos do que Saul e Davi. Ana Luísa, Laura Cedres, bem-vindas, Deus abençoe vocês. Pois é, então Deus precisava preparar aquela mulher, Deus precisava trabalhar o caráter dela, Deus precisava trabalhar aquele útero, literalmente aquele útero espiritual. Porque nos primeiros anos de vida, quem cuidou de Samuel foi Ana. Edneia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então Deus tem que trabalhar contigo, Deus tem que trabalhar comigo, e muitas vezes Deus fecha a madre. É aí que você vê, de repente, aquele Ana Domingos, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe, alegria tê-la conosco. Shalom, Laura, shalom. Muitas vezes Deus precisa trabalhar comigo, Ele precisa me preparar, Ele precisa moldar meu caráter, Ele precisa estabelecer seus atributos, Ele precisa forjar em mim a sua natureza. Então Ele fecha a madre. É aí que você se depara muitas vezes com pastores, com líderes, com presbíteros, com diáconos, com missionários, com evangelistas, que estão num tempo em que parece que não frutifica. Estão num tempo em que parece infrutífero. Ei, mas quem vai abrir a madre no tempo certo é o Senhor, porque foi Ele que fechou. Ah, mas eu faço live, por exemplo, presta atenção no que eu vou lhe dizer, presta muita atenção. Nel Eunica, Deus abençoe, bem-vinda. Presta atenção nessa palavra. Muitas vezes você vai ver, mas eu faço live, na minha live tem uma pessoa, tem 3 pessoas, tem 5 pessoas, tem 10 pessoas, eu faço live todo dia sim, dia não, uma vez por semana, não importa. E a coisa não anda, peraí, porque pode ser que Deus tenha fechado a madre. E por um tempo aquela madre fica fechada. Mas não quer dizer que esteja fora do lugar, que esteja errado, que esteja em pecado, porque Deus tem o tempo dele trabalhar. Deus tem o tempo dele. A Bíblia, inclusive, nos ensina lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo certo para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então teve o tempo em que Deus deixou Ana estéril. E ponto. E ela teve que ser forte para aguentar a rival, para aguentar a vergonha, para aguentar as afrontas. E quando ela entende isso, e ela ouve a palavra do Eli dizendo, vai se cumprir na sua vida, ela já muda o semblante, ela já come. É o que diz aqui o versículo 18. Depois você lê 1 Samuel de 1 a 18. 1 Samuel capítulo 1, de 1 a 18. Depois você lê esse texto. Rosa Gouveia, bem-vinda, Deus abençoe. Mas perceba que por um tempo foi Deus que fechou a madre. E dizem que foi cerca de 20 anos que essa situação perdurou. Pois é tempo para chuchu, né? É muito tempo. Fato é que Deus estava agindo. Eu preciso entender, você precisa entender que Deus está agindo, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não consiga visualizar, mesmo que eu não consiga suportar, eu tenho que ser forte porque é Deus que está agindo. Eu tenho que suportar o processo. Joelson Ernesto, Deus abençoe, pastor, seja bem-vindo. Eu tenho que entender o trabalhar de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus e ser forte. E ser forte. E ser forte. Ana precisou buscar força. Eu sei que foi muito difícil. Veja que quando Eli se depara com Ana, ela já nem fala mais. Ela apenas mexe os lábios. Ela já não tem mais palavras. Ela já não tem mais palavras. Mas ela precisou permanecer. Mesmo que você não tenha mais palavras. Eu sei que muitas vezes você ora. Eu sei que muitas vezes você questiona, eu sei que muitas vezes você pergunta ao Senhor e a resposta é o silêncio, mas até o silêncio de Deus é uma resposta. Eu sei que muitas vezes você fica ali à mercê de uma situação. Cris Duran, bem-vinda, Deus te abençoe. Verdade.
A Cris comentou aqui no Facebook, dizendo que num primeiro momento ela teve que suportar até o julgamento do sacerdote Eli. EP Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. É verdade. Mas eu preciso perceber. Jéssica Oliveira, Deus abençoe, bem-vinda. Eu preciso perceber que quando Deus trabalha, Ele tem o tempo dele agir. Não é no meu tempo, não é na minha hora, não é do jeito que eu quero. E a nossa querida Ana precisou ser forte. Fácil não foi. Ela chorava a ponto de suas lágrimas absorverem suas palavras. Foi, como disse a Cris aqui, inclusive questionada, julgada, mal interpretada pelo Eli, pelo sacerdote, pelo juiz. Só que acontece o seguinte, ela não arredou pé, porque ela poderia dizer para Eucana, seu marido, eu não vou mais subir com você ao tabernáculo, Deus não me ouve, eu não vou mais para Penina ficar me enfrentando, eu não vou mais, eu vou me rebelar, porque não adianta, eu estou aqui há tantos anos, etc, etc, etc. Não, ela foi forte, apesar de chorar profunda e amargamente. Márcio Boldrin, bem-vindo, Deus o abençoe. Ela foi forte. Ela foi forte. E por isso permaneceu. Muitas vezes eu tenho que buscar forças onde eu já nem tenho mais para permanecer. Porque se ela não permanecesse? Se ela se rebelasse? Se ela dissesse, eu não vou mais subir para Siló. Eu não vou mais oferecer sacrifício a esse Deus que não me ouve. Não é assim que funciona. Eu preciso permanecer fiel a Deus. Mesmo que a única coisa que eu tenha neste momento sejam as lágrimas. Era só isso que Ana tinha. Porque Deus havia cerrado sua madre. Queridos, eu preciso entender que muitas vezes é Deus que fez. É Deus que permitiu a enfermidade. É Deus que permitiu até a esterilidade. Ana Eres Costa, Deus abençoe, bem-vinda. Pois é, tem momentos em que até o nosso ministério parece estéril. Já reparou nisso? Ah, mas aquele cara só faz live, vai live todo dia e tem lá um pingado de gente e a coisa não vai nem vem. Deus é que sabe. Assim como às vezes a gente se depara com pessoas que têm ministério, de repente não tem ninguém, o cara tá ali meio esquecido, meio isolado, meio abandonado, meio desamparado, de repente Deus sopra o nome do cara. Jaciane Matias, bem-vinda, Deus abençoe. De repente aquele camarada começa a ser chamado para aqui, para lá, para aqui, para colar. Você vê o cara viajando, embarque aqui, desembarque lá, e ministra aqui, ministra colar, porque Deus abriu a madre. Valdenir, seja bem-vindo, Deus abençoe. Tem o tempo em que Deus fecha e depois tem o tempo que Deus... Tanto que quando Deus abriu a madre, não apenas Ana gerou Samuel, como ela teve outros filhos. É na fraqueza que Deus aperfeiçoa? É por aí, Maristela, é por aí. Ela teve outros filhos depois, porque ela entregou a primícia, ela entregou o mais velho, ela entregou Samuel para o Senhor. Nilda Rabelo Reis, bem-vinda, Deus abençoe. Eu tenho que ser forte e entender quem fechou. Quem foi que fechou a madre? Quem foi que permitiu? Quem foi? Ah, queridos, muitas vezes vai acontecer e vai ser do jeito que não é o que eu queria. Muitas vezes vai acontecer e não vai ser no tempo que eu queria. Lilian Caetano, bem-vinda, Deus abençoe. Eu mesmo, eu confesso para vocês. Obrigado por me seguir, Jaciane Matias. Eu mesmo confesso, reconheço aqui para vocês. Quantas vezes eu já questionei a Deus? Senhor, por que eu faço live todo dia? Há 905 dias. Por quê? Para quê? Por onde? Por quando? Poucas pessoas. É claro, Deus conhece meu coração, sabe que eu ministraria para muitas ou para poucas, mas nós temos a tendência de ficar questionando. E muitas vezes o silêncio é a resposta de Deus. Deus não respondeu, foi nada, então eu tenho que obedecer, eu tenho que prosseguir. Porque daqui para colar, daqui para amanhã, daqui para mês que vem, daqui para o ano que vem, eu não sei, ele pode dizer agora vai. E se cumprir promessa antiga. Tem promessa antiga sobre a minha vida de ir para lá, para colar, um monte de coisa, não é o caso de falar isso agora. Valquíria Josenilson, bem-vinda, Deus abençoe. Mas de repente ele pode estalar o dedo e soprar, abriu a madre. Assim contigo também. Se Deus mandou fazer live, faça. Se Deus mandou cantar, cante. Se Deus mandou pregar, pregue. Se Deus mandou orar, dobre o joelho e ore. Porque é no tempo certo. Miriam Almeida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Deus abre a madre.
Há um tempo em que ele fecha, ele prepara aquele útero espiritual. E depois ele abre. Não fique questionando, apenas obedeça. Mesmo que seja difícil, seja forte. Mesmo que seja difícil, seja forte. Seja forte. Até Deus completar a obra na tua vida. Até Ele realizar o que Ele prometeu. Até Ele te entregar aquilo que Ele disse que faria. Afinal de contas, Rita Bispo, bem-vinda, Deus abençoe. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Se tem promessa, Ele vai cumprir. O que eu tenho que fazer? Esperar. Esperar não como quem espera, mas esperar como quem tem esperança. Não confunda as coisas. O verbo é diferente. Marcelo Santos, bem-vindo, Deus abençoe. Jonatas Noronha, bem-vindo, Deus abençoe. Esperar como quem tem esperança. Eu preciso ter esperança na promessa. Enquanto isso, eu sou forte. Mesmo que tenha penina, mesmo que tenha um rival, mesmo que tenha opositor, mesmo que tenha acusação, mesmo que tenha mentira, mesmo que tenha afronta, mesmo que tenha questionamento, mesmo que eu sofra, eu tenho que ser forte. Para que Ele abra a madre no tempo dele. Se você, por isso é que a Bíblia diz, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se você permanecer, esse é o segredo de Ana, ela permaneceu. Margarete, seja bem-vinda. Margarete, pastor Francisco, Deus abençoe. Ana soube permanecer. Não foi fácil. Pensa numa mulher que chorava, que não comia, que estava com o semblante caído, mas ela permaneceu. Ela não desistiu. Ela não recuou. Seja como Ana. Avance. Persista, insista, não desista, resista. Seja como Ana. Deus tem promessa para a tua vida, como tinha promessa para a vida de Ana. Seja forte. Maria Livanete, bem-vinda, Deus te abençoe. Seja forte. Não desanime. Não desista. Não pare. Erga tua cabeça. Erga tua cabeça. Ah, quem fechou? Foi Deus, não tem problema. No tempo dele, o mesmo Deus que fecha, ele abre. E o detalhe aqui é que Deus é que fechou a madre. Deus é que tornou Ana estéril. Quando é Deus que faz, não há o que fazer, exceto permanecer. E não adianta. Se é o inimigo, a gente repreende. Vândia Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Se é o inimigo, a gente repreende, a gente faz campanha. Frida Salete, bem-vinda, Deus abençoe. Se é o inimigo, a gente marcha, a gente faz campanha, a gente jejua, etc e tal. Mas quando é Deus... Quando é Deus, você tem que ter esperança e permanecer. Quando é Deus, você tem que fazer aquilo que a Bíblia diz. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando é Deus, eu preciso só ser forte e continuar na presença. Receba esta palavra nesta noite. Tome posse. Seja forte. E não desanime. Tem promessa de Deus para sua vida. Então você precisa apenas esperar o tempo em que Deus vai abrir. Quem fechou foi Deus. Então Ele vai abrir. Deus não abriu a madre de Ana? Abriu. O profeta que primeiro julgou lá, o juiz, o sacerdote que primeiro julgou, depois não foi o mesmo que profetizou e liberou palavras sobre a vida, você vai, seja feito conforme a sua petição. Deus lhe conceda a tua petição. Isso é versículo 17 de 1 Samuel, capítulo 1. Pois é. Então, ela foi e ela gerou. Você vai.
E você vai gerar. Mas é no tempo dele. Não é no seu. É no tempo dele. Não é no meu. Até lá, o que você faz? Continua. Até lá, Ana continuava indo todo ano com o seu marido e adorando a Deus. Todo ano ela subia. Mesmo que Penina fosse junto. Para ali apoquentar o juízo. Até lá ela permaneceu. Até lá você permanece. E Deus vai completar a obra. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela resposta dos céus sobre nós. Muito obrigado porque Tu és fiel. E muito obrigado porque o Senhor não nos desampara. Ajuda-nos, Pai, a prosseguir. Ajuda-nos, Pai, a persistir, a permanecer fiéis à Sua palavra, até que o Senhor abra a nossa madre. Em nome de Jesus. Eu quero liberar a palavra de ânimo, de cura, de restauração. Elimeire de Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero liberar a palavra de libertação, de refrigério. Eu quero liberar palavra de renovo, de consolo, de paz, de restauração, de restituição, de cura. Eu quero liberar a palavra de mudança. Quero liberar, Senhor Deus, palavra de vitória nas ações da justiça, nas enfermidades, em nome de Jesus. Sobre este povo e sobre estes cujos nomes estão escritos nos cadernos de oração. Completa, Deus, a Tua obra, para que o Teu nome seja glorificado. Que este povo possa tomar posse desta promessa, em nome de Jesus. Eu creio e já libero a vitória, palavra de vitória, no tempo do Senhor. Ajuda cada um de nós a permanecer e a ser forte, Senhor. Entendendo quem fechou, para saber quem vai abrir. Manuela, seja bem-vinda, Deus abençoe. O que fechou vai abrir. O Senhor, shalom, Manuela, shalom. O que fechou foi o Senhor que fechou a Madre Diana, Ele abriu também. Ninha Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Portanto, o Senhor vai abrir, aleluia. E eu creio nisso. E eu profetizo essa palavra sobre essas vidas e sobre essas. Zéza, Deus abençoe, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Que seja feita a Tua vontade, que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade. Aqui na terra como nos céus. Porque convém que Ele cresça e que eu diminua. Que assim seja, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome. Deus te abençoe. Eu fico por aqui. Não vou me estender mais. Nossas lives são rapidinhas, vocês já sabem disso. Fiquem com Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham uma boa noite, um bom descanso. Uma semana vitoriosa. E se Deus assim nos permitir, estaremos juntos amanhã novamente. Até lá, fique com Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor. Até amanhã, meus irmãos. Tchau, tchau.